Glória a Deus. Cumprimento a noiva de Cristo com a paz do Senhor. Amém. Feliz por essa grande oportunidade de poder estar aqui na presença de Deus para junto a gente adorar e bendizer o nome do Senhor. A igreja está bonita, né? O povo de Deus está reunido. Pode baixar um pouquinho esse microfone, pode baixar mais aí. E a gente se alegra em poder ver o povo de Deus reunido, parabenizar, agradecer pelo o convite, né? Que o pastor Cairo me fez, mas no mesmo instante, muito mais do que um convite, é uma convocação, porque soldado a gente não convida, a gente convoca, na verdade, né? Então, na obra de Deus, muitas vezes a gente pede, mas a gente precisa impor a ordem que Jesus ordenou, né? Então, Jesus, ele nos deu uma ordem, e essa ordem nós precisamos cumprir para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Foi lida aqui a abertura, né, dessa campanha. Nós estamos na terceira semana da campanha Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, e feliz em rever aqui alguns rostos de pessoas que a gente outrora tivemos juntos, e para nós é uma honra grande poder estar revendo cada uma dessas pessoas. Fica ligado, porque Jesus tem bênção para o seu povo. Marcos capítulo 3, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O versículo vai dizer o seguinte: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se curaria no dia de sábado, a fim de acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. E então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. E ele, estendendo a mão, lhe foi restaurada. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, e que o Senhor continue derramando a tua unção e a tua graça sobre as nossas vidas neste lugar, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar. Meus queridos e amados irmãos, quando nós estamos aqui diante da palavra de Deus, nós sabemos que grande é a responsabilidade que nós temos de ministrar esta palavra. Para muitas pessoas é tão simples, mas para quem serve a Deus, não importa quantos anos você ministra a palavra, sempre é uma grande responsabilidade, porque a gente está aqui na condução de um instrumento que Deus vai usar, e quem fala, quem traz a palavra e quem revela a palavra não sou eu, mas sim é o Espírito Santo do Senhor. E é Deus que conhece a dor, é Deus que conhece a necessidade, é Deus que conhece aquilo que você precisa e tem buscado diante dele nesses dias. Mas olhando para essa campanha, talvez os irmãos estejam perguntando, o tema não tem nada a ver com aquilo que o apóstolo Roberto leu, mas tem sim. A gente vai falar aqui aquilo que o Espírito Santo nos direcionar. O tema nós sabemos que fala sobre decisão, sobre um conserto, porque lá em Josué 24:15, que está o tema desta campanha, a qual Deus revelou, e foi algo surpreendente, através do Espírito Santo a essa igreja. Por quê? Porque ali Deus está requerendo do povo dele um conserto, um posicionamento. E então Deus vai falar para a liderança chamada Josué. Josué vai ouvir a voz de Deus, porque durante 40 anos eles peregrinaram pelo deserto. Durante esses 40 anos, Deus operou de formas extraordinárias no meio do povo. Mas mesmo com todos os sinais que Deus operava, há muitas pessoas que ainda estavam com o coração endurecido.
E eu chego a uma conclusão e muitas das vezes eu percebo o seguinte: que não são os sinais que vai mudar a nossa vida, não são os milagres que Deus faz, isso faz parte do nosso ministério, da nossa vida com Deus, mas é uma questão de decisão. Nós vamos perceber que a nossa vida toma um novo rumo quando nós, cada um de nós que aqui estamos, individualmente tomarmos decisões. E essas decisões que nós tomamos, ela tem que ser decisões sábias, inteligentes, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente se lamentando por causa de decisões que tomaram. E o Senhor nessa noite vem para te lembrar, através da minha vida, decisões que você tomou e que lhe custou algo muito alto. Mas também Deus vem nessa noite, através da minha vida, falar para ti: se tu atentares e ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele vai transformar todas as maldições em bênção. Ele vai mudar a história e o curso da sua e das nossas vidas. Mas é preciso decidir. É preciso ter coragem para que nós possamos entender que é momento de decisão. No período dessa pandemia que nós passamos aí, estamos ainda enfrentando, muitas pessoas ficaram pelo meio do caminho. Muitas pessoas não conseguiram se erguer. Muitas pessoas até hoje ainda estão numa luta e uma reluta, porque o mundo foi mais atraente. Em meio à dificuldade, muitos se afastaram da presença de Deus. Então é por isso que eu disse que é algo muito importante essa campanha, quando se fala de decisão, de um momento único, onde nós vamos tomar a decisão de fazer diferente a partir de agora. Nós vamos fazer diferente a partir deste momento. E aqui Deus usou o líder, como naquele tempo usou Josué, para dizer: ei, é tempo de decidir, é tempo de decisão, é tempo de mudar o curso da caminhada. Nós olhando esse texto, vai dizer que Jesus entrou numa sinagoga. Sinagoga era uma igreja, como uma filial como essa, tem a sede e tem as congregações em devidos lugares. E Jesus não ficava somente em Jerusalém, Jesus andava pelas cidades vizinhas de Jerusalém. E então Jesus entrou naquela sinagoga, e a Bíblia diz que lá estava um homem que tinha um problema em uma das suas mãos. E ele está naquele momento, e a Bíblia vai fazer questão de dizer que o dia era sábado. E os irmãos sabem pela tradição que os judeus guardam o sábado. E Jesus precisava operar um milagre na vida daquele homem naquele dia. E eles olhando, a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima daquele homem, eles ficam observando: eu quero ver se Jesus vai fazer alguma coisa no dia de hoje. E Jesus vai fazer a pergunta: se porventura fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado, se isso era lícito. E eles ficaram calados, porque a Bíblia diz que o coração deles estava endurecido. Mas Jesus vai chamar aquele homem para o meio, e Jesus vai restaurar a mão ressequida daquele homem. A mão que estava ressequida agora se voltou à normalidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus de Israel. Se nós trazermos para a atualidade de hoje, vamos perceber que eu e você somos esta casa.
Talvez o pai não consegue levar o filho para onde ele queria, e talvez o filho não consegue trazer o pai para onde ele quer. Mas uma coisa eu te digo: cuida de você mesmo, porque a salvação é individual. Ninguém salva ninguém. Quem salva é o Espírito Santo, através da gloriosa palavra do Senhor que é pregada. Agora, quem decide ser ou não é você. E nós precisamos entender aqui que aquele povo caminhou por um grande período de tempo pelo deserto. Não adianta nós ficarmos parados reclamando de todos e de tudo. Até quando nós vamos continuar reclamando e colocando a culpa em A e em B, dizendo que as coisas não funcionam, que as coisas não andam? Ei, Deus manda te dizer nessa noite: a responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. Então assuma a posição que Deus te entregou. Tem muita gente desocupada em pleno século 21. Tem muita gente desocupada dentro das igrejas, mesmo sabendo que aquele que vai prestar conta está para chegar, está para vir. E o Senhor nessa noite vem dizendo, como Josué disse: ei, se posiciona hoje, porque amanhã Deus quer fazer maravilha. Deus quer operar milagre na minha, Deus quer operar milagre na sua vida, mas é preciso se desprender daquilo que o mundo tem oferecido, porque a internet está aí, a tecnologia está avançada, e isso tem roubado a oração da vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas que perdem tempo de dia e de noite através da tecnologia do WhatsApp, do celular, e esqueceram de adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, e a glória de Deus foi-se embora. Já não sentem mais a presença do Espírito Santo. Vai ao culto, volta do mesmo jeito, vem ao culto e sai pior do que entrou. Sabe o que é isso? O problema não está, meu amigo, no pregador e nem naquele que louvou. O problema está na nossa posição, que nós precisamos assumi-la diante do altar. É momento de decisão, porque quando Josué disse: olha, vocês precisam escolher, vocês precisam escolher a servirem os deuses do Egito, aos deuses que ficaram depois do Eufrates, ou até mesmo ao Deus dos amorreus, a terra que nós estamos. Mas eu vou dizer uma coisa, e ele vai dizer com fé, com certeza: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. De que lado nós estamos? Porque andar pelo deserto por 40 anos, e ainda muitos estavam envolvidos na idolatria, muitos ainda estavam envolvidos e carregando bagagens, e agora para entrar na terra é preciso, para herdar a promessa, tomar decisão, porque só vai entrar e tomar posse da herança quem tem responsabilidade e compromisso com a obra de Deus. E eu te digo uma coisa, queridos e amados irmãos: se a igreja pelos olhos espirituais pudesse ver quão próximo está a vinda de Cristo, todos estavam orando, jejuando, consagrando, as vestes sendo lavada todos os dias pelo sangue do Cordeiro. Mas o povo ainda se encontra adormecido, ou está indo à igreja como um religioso, está indo à igreja para observar, para saber se alguma coisa vai acontecer. Isso não é a igreja que sobe. A igreja que sobe no arrebatamento é a igreja que vem para adorar, vem para glorificar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a grande verdade, e nós precisamos tomar cuidado, precisamos ficar atentos. Então Jesus, olhando para aquele moço, ali estava cheio de religiosos, estava cheio de doutores,
E a Bíblia diz que em cada sinagoga havia um principal dela, aquele que direcionava. E ali Jesus agora está sendo observado. E é interessante que na palavra que nós lemos na abertura aqui vai dizer o seguinte: para aquele homem ser curado, ele precisa tomar algumas atitudes. A primeira dela disse Jesus para aquele homem que tinha a mão ressequida: levanta-te. Para receber o milagre, nós precisamos nos levantar. Talvez você não estava entendendo quando eu li esse texto. Eu disse que esse texto iria falar aquilo que é o tema da campanha, porque quando Josué diz assim, dá a ordem dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo: tome uma decisão agora, ou você sirva a Deus, ou fica adorando aos deuses estranhos. E é uma palavra de despertamento, porque não há mais tempo de idolatrar jogadores, não há mais tempo de idolatrar time, não há mais tempo de idolatrar artista, porque a honra e a glória é só para Jesus Cristo Nazareno. E você, noiva de Cristo, não troca Jesus por novela, não troca Jesus por isso ou aquilo, mas está disposto a pagar um preço pela palavra de Deus. É tempo de decisão, é tempo de conserto, é tempo. E nos últimos dias Deus tem falado não só através dessa igreja, mas de várias igrejas. E nesses dias um preleitor, um moço veio de São Paulo, e quando ele ministrava, ele falava realmente aquilo que Deus tem falado. E eu disse: será que é preciso Deus trazer um profeta de longe, um homem de Deus de longe, para falar aquilo que ele só está confirmando o que Deus já está falando na boca daqueles que aqui estão? Então a primeira coisa que aquele homem precisa fazer é levantar. Jesus disse: levanta. E isso tem uma reação no mundo espiritual. Quando aquele homem precisava então tomar uma postura diferente. Não adianta estar dentro da igreja, não adianta estar dentro da sinagoga como estava aquele homem, e a mão mirrada, a mão fechada. E mão mirrada representa alguém que não consegue abençoar, alguém que não consegue receber nada, porque mão fechada não recebe nada. Abra a mão, porque o segredo da vitória é quando você entende que é abrindo as mãos que o milagre vai acontecer. Quanto tem mãos abertas, levanta ela para cima, dá um brado de glória e diz: eu quero abençoar, eu vou abençoar. Então Jesus está dizendo: levanta. E quando ele diz para ele levantar, ele estava dizendo: é preciso tomar uma postura e uma decisão diferenciada agora. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para ti: é momento de tomar uma atitude, uma postura diferente, para que algo sobrenatural comece a acontecer na tua casa, comece a acontecer no teu ministério. Ei, não dá para viver a religiosidade de todos os tempos, vivendo a mesma coisa, a mesma mesmice, a mesma história, a mesma ladainha. Não, nós precisamos começar a viver o sobrenatural com Cristo, dimensão gloriosa do Espírito Santo. Ei, jovem, Deus quer te usar. Ei, músico, Deus quer te arrebatar da glória dele. Ei, senhora e senhor obreiro, Deus quer te balançar, te sacudir com a glória que ele tem para derramar. É tempo de tomarmos postura diferente. A Bíblia vai dizer que aquele moço precisava tomar uma nova posição. E Jesus vai falar sobre isso, Paulo vai falar sobre isso, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se foram, já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que Deus está dizendo. Olha,
Paulo, Deus está dizendo para ti, não é fácil ser crente, mas quem diria você está onde você está hoje? Mas Deus, Ele é especialista, Ele é providenciador de todas as coisas, Ele trabalhou, Ele agiu, mas Deus mandava te dizer nessa noite, Paulo, que Ele não se esquece das promessas que Ele faz, continua firme, continua adorando. O inimigo muitas das vezes tenta tirar sua alegria, trazendo tristeza, mas quem te dá a alegria que não se acaba é o Espírito Santo de Deus. Alegra, vai continuar adorando nessa força, e quando o inimigo bater a porta, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que Deus faz, mas não é fácil, não é fácil, não é fácil servir a Deus, porque nós somos rejeitados, nós somos muitas das vezes discriminados, nós somos muitas das vezes apontados por querer fazer aquilo que é certo, por querer fazer aquilo que é bom. Olha Jesus aqui sendo censurado, olha aí, ele está curando no sábado, ainda que fosse algo extraordinário, um sinal, uma maravilha, que aquele moço que tinha a mão mirrada agora foi curado. Então Jesus vem nos chamar para uma nova posição. É preciso sair da acomodação, da inércia, para experimentar o milagre e a cura de Jesus. Para que nós possamos vivenciar os milagres, nós precisamos sair dessa inércia, ou seja, dessa paralisia. Nós precisamos sair da acomodação. Você sabe que nos dias de hoje muitas pessoas estão acomodadas, pessoas dentro do seu conforto. As pessoas estão tão vivendo de uma forma, tem muita gente que sabe do que eu estou falando aqui, porque eu vivi momentos difíceis na minha vida há uns 25, 30 anos atrás, e eu sei que muitos aqui também viveram, que não tinha mordomia como nós temos hoje, mas naquele tempo a pureza era maior, nós sabemos que a honestidade era maior, mas dentro do comodismo que a sociedade está vivendo hoje, muitos estão deixando de fazer aquilo que é principal, que é buscar a face do Senhor, é fazer a obra do Senhor, é levar o evangelho do Senhor. Mas para dizer eu e minha casa servimos ao Senhor, entenda o que eu vou dizer, o Espírito Santo está mandando falar, não é porque o teu filho, a tua esposa, os teus familiares está junto contigo na igreja que você pode dizer essa frase, não. Você só pode dizer com propriedade se você viver o evangelho de Cristo e andar na presença dele, estiver preparado para o grande dia do Senhor. Não adianta ter filho evangélico e a salvação eu perder ela. Não adianta ter a mamãe e o papai dentro da igreja quando eu estou caminhando a passos largos para o inferno. Não adianta eu andar na igreja e não me converter dentro dela, porque aqui dentro eu sou crente, mas lá fora não. Nesses dias eu vi alguém falando algo interessante, um pregador, um conhecido meu, ele contando o testemunho que quando ele pegava o microfone, ele ficava valente, ele ficava ousado, ele falava e desfalava. E naquele dia, quando ele terminou de pregar, uma irmã simples da igreja chegou para ele e disse: quando você veste esse paletó, você fica blindado, você fica corajoso e nada pode te tocar. Mas eu quero ver quando você sai lá fora, se essa autoridade e essa graça permanece. Ser crente dentro da igreja qualquer pessoa é. Até quem não é se passa por crente quando está dentro da congregação. Mas não estou falando sobre isso aqui. Eu estou falando de um povo que verdadeiramente teve um encontro e teve a vida transformada, mudada, regenerada pelo poder de Deus. O pior inimigo dos milagres é a paralisia espiritual e a acomodação. Não tem como receber milagre
Não tem como receber milagre se nós continuarmos acomodados. Se nós acharmos que a responsabilidade é só do pastor, se é só da pastora, se é só do missionário, nós temos que tirar essa mentalidade da nossa vida e começarmos a entender e aprender a dizer: pastor, o que eu posso ser útil na obra? Pastor, conta comigo, eu estou à disposição. Aí sim, você começa a evoluir para crescer, para desenvolver, para sair da situação que está vivendo. Mas há grande atrapalho para que o milagre aconteça. É a acomodação e a paralisia que muitos estão vivendo. E nós precisamos tomar cuidado, igreja. Pedir o Espírito Santo que nos dê direção. Então Jesus disse para aquele homem: levanta-te. Jesus olhando para ele, e agora Jesus vai dizer algo interessante. Depois que ele levanta, Jesus ainda diz para ele: vem para o meio. Olha aí, ninguém recebe nada nas beiras. A Bíblia diz que o cego Bartimeu vivia à beira do caminho, mas naquele dia ele ia entrar no caminho. Esse moço, Jesus vai fazer questão de dizer em voz alta para ele: moço, que está com a mão mirrada, vem para o meio. Sabe o que é isso? Josué dizendo: se vocês querem, vem comigo. Venha comigo. E está dizendo Jesus: moço, vem para o meio, porque é no meio que tem provisão, é no meio que há trabalho, é no meio que há dedicação, é no meio que milagres extraordinários vão começar a acontecer. Quem vem para o meio encontra a pessoa certa. Quem vem para o meio encontra-se com Jesus. E aquele moço agora, quando ele sai daquele lugar e vem para o meio, a Bíblia vai dizer que ele está ficando apto para receber o seu milagre. Ele precisava aceitar a Jesus e recebê-lo em sua vida. Essa é a grande verdade, queridos e amados irmãos. A Bíblia vai dizer em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é isso que Jesus está dizendo? Para todos nós recebermos o milagre, primeiro tem que se levantar, tem que vir para o meio, ou seja, tem que se encontrar com a pessoa certa, que é Jesus, e se render, receber Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Hoje nós vemos pessoa que vem na igreja, vai embora, mas não faz compromisso, aliança com Jesus. É tempo de mudar as nossas atitudes. É tempo, porque o tempo está esgotando. Eu vejo o tempo se esvaindo, o tempo vai se esgotando. E todos nós aqui temos oportunidade. Alguns aqui, alguns anos era bem novinho, e hoje já é pai, já é avó, já é vovô. E o tempo está indo embora. E até quando nós vamos ter que ser alertados para tomar posição, melhorar a nossa vida, para recebermos as promessas de Deus? Será que nós vamos continuar vivendo escravos do inimigo, escravos da carne, por não querer mudança, por não querer ser diferente? Mas eu creio nessa noite que eu estou diante de uma igreja que já decidiu faz tempo a servir, a adorar, a buscar a presença de Deus, e que não nega a sua fé. Não nega a fé. Aí ele vai dizer o seguinte: antes de recebermos o milagre, nós precisamos receber o dono do milagre. Eu quero a bênção. Eu vou na igreja, naquela campanha, porque eu vou receber um milagre. Campanheiros, muita gente só consegue chegar à igreja nos dias de hoje em busca de um milagre, de uma bênção. Mas ninguém quer se entregar a Jesus. Ninguém quer se compromissar com o evangelho. Ninguém quer dizer: a partir de hoje eu jogo essa capa fora, eu jogo isso que tem me dado sustento de forma até inadequada, de forma errônea, e eu decido andar e servir a Jesus com alegria. As convenções de hoje são convenções superficiais, são convenções momentâneas. No momento, naquele momento da emoção, pessoas se rendem a Jesus, choram, e daqui para amanhã não voltam mais.
Mas quem se entrega a Jesus e encontra com Jesus de verdade, não deixa Jesus mais por nada. Pode vir o vento, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, ele continua dizendo, só o Senhor é Deus. Pode vir a perseguição, as acusações, mas ele está dizendo, eu vou herdar a terra, eu vou tomar posse da minha vitória. Eu sei que muito em breve todas as lutas passarão, e eu entrarei, aleluia, na cidade pelas portas, para receber do meu Deus a grande vitória que ele tem me prometido. Sabe o que é isso? A igreja que vive o evangelho, ela está andando sim na terra, mas o coração está pulsando lá no céu, porque todos os dias almejamos voltar e chegar naquele lugar aonde Deus nos prometeu entregar a cada um de nós que fazermos aliança com Ele. Você, eu, fiquemos na presença de Deus. Não deixa nada tirar a sua bênção. Não se iluda com muitas coisas, mas se apegue à palavra de Deus. Então aquele moço, antes de receber o seu milagre, ele precisava se encontrar com Jesus, e ele recebe Jesus, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus vai dizer para ele no versículo 5, disse Jesus ao homem, estenda a mão, e ele estendeu a mão e foi restaurada completamente. Olha aí o que Deus faz. Mas para isso tem que ter decisão, porque senão o tumor, o câncer não sai. Eu estou bem, eu não estou falando simplesmente de um tumor, de um câncer físico, eu estou falando de um câncer na vida espiritual, de um mal que te assola, de um mal que não te permite ser um servo, uma serva de Deus. Você não consegue, você tenta, luta, mas de repente está praticando a mesma coisa que Deus não quer que você faça. Então quando é para abandonar essas coisas, ninguém quer. Ele precisava segurar a sua bênção e tomar posse. Se nós queremos herdar a terra como o povo de Israel ia herdar, nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Ele precisava crer, tomar uma atitude de fé. Foi o que aquele homem fez. Ele tomou a atitude de fé. E o Senhor nessa noite está dizendo para você, o que você quer fazer? É momento de decisão, é momento de tomar atitude, é tempo de conserto. Uma palavra como esta é palavra de salvação, uma palavra como essa é uma palavra de reflexão, é uma palavra para que haja mudança, para que haja mudança no itinerário, na nossa vida, no nosso posicionamento, nas nossas atitudes. Deus está voltando e Ele vem para prestar conta com cada um de nós. Mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo e foi escândalo. Não importa, irmão. Você não vai justificar ou ser justificado pela vida de ninguém, você vai prestar conta dos seus próprios atos diante de Deus. Ser crente aqui é fácil, mas eu quero ver ser crente quando a gente está só, quando nós estamos dentro da nossa casa, com a nossa família. Quem somos nós? Da porta para dentro. Quem somos nós? Da porta da igreja para fora. É isso que tem sido a grande perca dessa geração, porque são pessoas achando que estão servindo a Deus e na verdade estão enganando a si próprio, porque servir a Cristo é renunciar, é abandonar o pecado, é deixar o mundo, é deixar aquilo que o mundo oferece e caminhar na presença de Deus. É isso que é Cristo. Ele disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse moço tinha a mão mirrada, estava dentro de uma sinagoga. Vai saber quanto tempo? Porque não adianta ter tempo dentro da igreja e não ter mudança. Não adianta nós termos tempo dentro da igreja e continuar sendo a mesma pessoa que nós éramos lá fora. E o pior de tudo é que alguns chegam e começam bem e estão terminando mal.
que alguns começaram com empolgação, com alegria, com aquele fogo, com aquela chama acesa, e agora estão frios, estão devagar, estão verdadeiramente andando aos trancos e barrancos, como diz por aí. Tem gente que para chegar na igreja é preciso estar empurrando. Ei, você tem a presença do Espírito Santo? Você é morada do Espírito Santo, então é você que conduz as almas ao reino de Deus, ao reino de Deus. É você que vai fazer a diferença. É você que vai mostrar para essa geração que vale a pena ser um crente. Olha, jovem, é você que vai fazer a diferença. É você. Deus tem muitas promessas para entregar aqui, ele me dizia, mas algumas coisas ainda impedem muitos de receber a bênção. Diga não para essa situação e diga sim para Jesus. Diga não para essa situação e diga sim para Jesus. Porque era o que Josué estava dizendo: vocês querem o quê? Vão continuar nesse oba-oba? Vai continuar nessa vida aí? Não cansa não? Porque eu não vou mais quebrar a cabeça com quem não quer. Estou dizendo aqui na realidade o que ele queria dizer. Porque se você não quiser, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pastor, eu não quero. Irmão, vamos junto. Não, não quero. Então ninguém vai forçar ninguém. Porque a decisão quem toma ela é você. E Deus tem nos dado grandes oportunidades. Fica de pé nessa noite. Fica de pé nessa noite. Eu quero que você olhe para dentro